Queridos irmãos da ala Cidade Verde, gostaria de compartilhar algumas palavras sobre a coligação de Israel em terras potiguares. Para tanto, é importante relembrarmos que o Senhor fez um convênio eterno com Abraão, o qual foi renovado com seu filho Isaque, com seu neto Jacó e seus descendentes. Deus prometeu que os israelitas seriam seu povo do convênio, desde que obedecessem aos seus mandamentos. Eles seriam uma bênção a todas as nações do mundo, levando-lhes o Evangelho e o sacerdócio. Dessa forma, cumpririam sua parte do convênio com o Senhor, e este cumpriria a sua. Com o passar do tempo, os profetas do Senhor preveniram muitas vezes a casa de Israel sobre o que aconteceria se caísse em iniquidade. Moisés profetizou em Deuteronômio 28, 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra. Apesar dessa advertência, os israelitas quebravam constantemente os mandamentos de Deus. Eles lutaram entre si e dividiram-se em dois reinos, o reino do norte, chamado de Reino de Israel, e o reino do sul, chamado de Reino de Judá. 10 das 12 tribos de Israel viviam no reino do norte. Durante uma guerra, foram conquistadas por seus inimigos e levadas em cativeiro. E, mais tarde, algumas fugiram para as terras do norte e tornaram-se perdidas para o restante do mundo. O Senhor prometeu que os israelitas, seu povo do convênio, seriam um dia reunidos, quando disse em Jeremias 23:3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado. Deus reúne seus filhos por meio do trabalho missionário, muito bem explicado pelo nosso bispo Pereira em sua última mensagem compartilhada conosco. Quando as pessoas conhecem Jesus Cristo e recebem as ordenanças de salvação, e guardam os convênios correspondentes, elas se tornam filhos do convênio. O Senhor tem algumas razões importantes para reunir seus filhos. Ele os reúne para que possam aprender os ensinamentos do Evangelho e preparar-se para encontrar o Salvador quando ele voltar. Ele os reúne para que construam templos e realizem ordenanças sagradas por seus antepassados que faleceram sem ter essa oportunidade. Ele os reúne para que possam fortalecer uns aos outros e unir-se no Evangelho, e com isso encontrem proteção contra as más influências do mundo. Também os reúne para que se preparem para levar o Evangelho a outras pessoas. Estudos históricos apontam para uma denominação judaica conhecida por sefarditas, que é o termo usado para referir aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. A palavra tem origem na denominação hebraica para designar a Península Ibérica. Os judeus fugiram das perseguições que lhes foram movidas na Península Ibérica na Inquisição Espanhola, no período de 1478 a 1834. Dirigindo-se a vários outros territórios. Uma grande parte fugiu para o norte da África, onde viveram durante séculos. Milhares se refugiaram no Novo Mundo, principalmente Brasil, onde foi construída a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel, em Recife, Pernambuco. Também no México, onde atualmente se concentram milhares de descendentes dos judeus, conhecidos como marranos. O Brasil foi palco para a primeira comunidade judaica estabelecida na América. Com a expulsão dos judeus de Portugal, logo após a sua descoberta, judeus convertidos ao catolicismo, também conhecidos como cristãos novos, já se haviam estabelecido na nova colônia. Em terras potiguares temos um fato interessante.
A família Fernandes, do Rio Grande do Norte, comprovou sua descendência aos judeus portugueses. Após um estudo genealógico detalhado, a comunidade israelita de Lisboa emitiu o certificado de origem sefardita do primeiro membro da família. Trata-se da juíza aposentada natural da cidade de Caicó, Soledade Fernandes. A origem dos Fernandes está na região do Douro, norte de Portugal, e chegou ao Brasil em princípios do século XVIII. O major Cosme Damião Fernandes, neto de judeus sefarditas, habitou o Seridó norte rio-grandense e casou-se com Isabel Maria de Araújo, deixando 8 filhos que se fixaram naquela região. Pesquisas genealógicas demonstraram que descendentes do casal possuem origem judaica direta e comprovada. Estima-se que milhares de seridoenses sejam descendentes diretos desse casal. Além dos Fernandes, as pesquisas apontam que as famílias Dantas, Correia, Medeiros, Araújo, Pereira, Azevedo, Maia, Lopes e Galvão também podem buscar a comprovação da descendência. Fui verificar na árvore genealógica que alimento no site Family Search e constatei a seguinte ligação parental entre mim e o referido casal. Cosme Damião de Fernandes se casou com Isabel Maria de Araújo, que, por sua vez, é bisneta do casal Sebastião de Medeiros Matos e Antônia de Moraes Valcácer, 2 dos meus heptavós paternos. Uma pesquisa estendida dessa informação levou-me a descobertas surpreendentes referentes à ancestralidade e parentesco de alguns membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a minha pessoa. Sem entrar em maiores detalhes, constatei ligações diretas ou indiretas entre mim e os seguintes membros por intermédio desse casal. Por questão de tempo, citarei o nome de um membro como representante de uma família e peço que vocês imaginem os outros diversos membros da igreja que estão associados a eles. Vejamos. Da ala Cidade Verde, Paulo Vilar, Gislan Carvalho, Danilo Rodrigues, Roberto Wagner, Alonso Peralta, Graça e Alexandre Peregrino, Sandro e Danilo Silva. Da ala Pirangi, Jailton, Jacira e Aurimar Dantas e Sérgio Pereira. Da ala Nova Parnamirim, Leonardo Teixeira e Cleiton Bezerra. Da ala Rosa dos Ventos, Jeová Silva. Da ala Parnamirim, Geraldo Peregrino. Da ala Monte Castelo, Adriano Costa, Tássio Gomes e Francilton Raposo. Da ala Natal, Abraão Silva. Da ala Rio Branco, Ilse Fernandes. Da estaca Potengi, a irmã Maria Leda de Araújo, que é mãe de 11 filhas e um filho, todos membros da igreja. Vemos aqui que, com esses exemplos citados, apesar de as pesquisas não estarem completas, podemos enumerar, quando estendemos os antepassados, descendentes e laços matrimoniais desses membros da igreja, centenas de pessoas que conheceram o Evangelho restaurado de Jesus Cristo por intermédio de uma promessa que o Senhor fez a Abraão há milhares de anos atrás. Agora, imaginem quantas gerações de missionários precisaram conhecer o Evangelho antes de partir para o campo e ensinar esses conversos que se filiaram à Igreja de Cristo. Quantos deles
saíram em missão posteriormente. Agora, imaginem quantas gerações de missionários precisaram conhecer o Evangelho antes de partir para o campo e ensinar esses conversos que se filiaram à Igreja de Cristo. Quantos deles saíram em missão posteriormente? Quantos homens receberam o santo sacerdócio? Quantas ordenanças próprias e vicárias esses membros fizeram na casa do Senhor? Quantos filhos nasceram sob as promessas do novo e eterno convênio? O cenário aqui exposto fez-me recordar das palavras do profeta Alma, que disse no livro de Mórmon: E eis que quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes e vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Lembro-me então do que o Senhor fez por mim. Sim, ouviu minha oração. Sim, então me lembro de seu misericordioso braço que se estendeu para mim. Sim, e lembro-me também do cativeiro de meus pais, porque sei seguramente que o Senhor os livrou do cativeiro e assim estabeleceu a sua igreja. Sim, o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, livrou-os do cativeiro. Sim, lembro-me sempre do cativeiro de meus pais, e o mesmo Deus que os livrou das mãos dos egípcios, livrou-os do cativeiro. Testifico que tudo isso é maravilhoso e mostra a importância de fazermos e cumprirmos convênios com o Senhor. Sei que Ele não se esquece dos seus filhos, porque nos tem gravados nas palmas de suas mãos. Sei que Ele nos resgatará com o seu infinito amor, sem fazer acepção de pessoas. Esta é a grandiosa coligação de Israel, que está em pleno andamento e que inclui todos nós como membros de uma única família. Sim, a família de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.